uma cidade de um pessoal mau, um pessoal sanguinário, né, que praticava o mal, praticava tudo aquilo que desagradava a Deus. Aleluia. Mas mesmo assim, o Senhor tinha misericórdia daquela cidade e ele queria salvar aquele povo. E aí ele mandou o profeta Jonas ir até aquela cidade, mas aí o profeta Jonas, ele tentou fugir da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis. Porque Jonas, ele não sabia que da presença do Senhor ninguém consegue fugir. E aí ele tentou fugir da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis. Aí desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Aqui, irmão, eu aprendo que sempre que a gente tenta fugir da presença do Senhor, o inimigo vai ter um navio preparado para nos desviar da presença de Deus. E aí Jonas se destinou. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Aí o Senhor fez soprar um vento forte, o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus e atirava as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Aqui, irmão, eu aprendo que a gente tem que ver quem a gente deixa entrar nas nossas vidas, porque muitas das vezes a gente paga preço porque a gente acaba dando legalidade para entrar pessoas que só vêm para atrapalhar a nossa vida, porque a gente vê que os marinheiros, eles tomaram um grande prejuízo. Eles não tinham nada a ver, mas por eles terem vendido a passagem a Jonas, também eles não sabiam, eles pagaram um grande preço, porque o Senhor mandou um grande vento a ponto de arrebentar o mar. Todos os marinheiros ficaram com medo, iam clamar o seu próprio Deus e atirar as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia. Jonas tinha descido ao porão e se deitaram e dormia profundamente. Aí aqui o Senhor nos mostra que muitas das vezes a gente está passando por tempestade, está passando por problema e a gente está dormindo. As coisas acontecendo e a gente está num sono, não sei se um sono espiritual, um sono de desobediência. Foi isso que aconteceu com Jonas. As coisas acontecendo e o Jonas dormindo como se nada tivesse acontecido. E de repente o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte. E a sorte caiu em Jonas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso eles lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade e qual é a sua profissão. E Jonas respondeu: qual é a sua profissão? De onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabia que Jonas estava fugindo, porque ele já lhes tinha dito. Aqui a gente vê que Jonas, ele acabou, na hora da pressão, ele falou: essa tempestade é por causa de mim. Pode me jogar no mar, que essa tempestade ela vai passar. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Porque ele sabia que Jonas estava em desobediência. E aí, foi também que Jonas estava pedindo do Senhor que ele já tinha dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado, lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Aí Jonas respondeu: Jonas, aquele já estava prestes a pagar pelas consequências. Aí ele respondeu: pegue-me e jogue-me no mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, por tirarmos a vida de um homem
deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e lançaram enfurecido, e este se aquietou. Aleluia. Aqui, irmão, a gente vê que muitas das vezes a gente passa por problema, por dificuldade, porque a gente permite pessoas entrar em nossas vidas. Às vezes a gente fala, mas é de Deus, é pessoa de Deus, mas muitas das vezes está em desobediência, não está no propósito de Deus, e aí eles entram na nossa vida e eles causam tempestade. E aqui a gente vê que... Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo. E aí, quando jogaram Jonas no mar, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E aí ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da 3 dias e 3 noites dentro da estranha do peixe. De dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, Aleluia. seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Aqui a gente vê que Jonas, por conta da desobediência, ele estava sofrendo as consequências. Tão tal que, a ponto de, pois o Senhor é tão misericordioso, que na hora que os marinheiros jogaram Jonas dentro do mar, o Senhor enviou um peixe. E o peixe engoliu Jonas. Onde Jonas ficou 3 dias e 3 noites. E lá ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. Porque muitas das vezes a gente vai fazer as coisas pela nossa vontade e a gente acaba sofrendo as consequências. Verdade, Jesus. Igual que aconteceu com Jonas. Porque o propósito do Senhor era salvar aquela cidade de Nínive. Só que Jonas, ele não queria fazer a vontade do Senhor. O plano dele era destruir aquela cidade, porque por ser uma cidade mal, ele queria debater com o Senhor, ele queria fazer a vontade dele. Muitas das vezes, a gente quer fazer nossa vontade e por isso que a gente paga preço. Aleluia. Porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Mas muitas das vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus para querer fazer a nossa própria vontade. E aí, quando a gente faz isso, a gente acaba sofrendo as consequências. Jonas ele não precisava passar por tudo isso, mas ele passou por conta da desobediência dele. Se ele tivesse feito aquilo que o Senhor tinha mandado, ele não teria enfrentar nada disso que ele enfrentou. Mas o preço da desobediência fez com que ele passasse tudo isso para poder ele reconhecer que não há ninguém maior que Deus. Então foi nessa hora que ele se arrependeu e viu que ele estava fazendo tudo errado contra a vontade dele e não fazendo aquilo que o Senhor queria da parte do Senhor. E muitas das vezes é com a gente. A gente às vezes, o Senhor quer que a gente faça algo, manda a gente fazer uma coisa. Muitas das vezes a gente tenta fugir da presença do Senhor. A gente esquece que da presença do Senhor ninguém consegue escapar. Aleluia. Verdade, Jesus. A gente está fazendo algo aí fora, achando que está escondido, que ninguém está vendo, mas o pastor pode não estar vendo, os irmãos podem não estar vendo, mas Deus ele sempre está vendo. Aleluia. E Deus ninguém se esconde, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque não é fácil. Muitas das vezes a gente não quer fazer aquilo que o Senhor tem pedido, aquilo que o Senhor quer. Muitas vezes o Senhor manda a gente ir, entregar uma coisa e a gente, por medo, acaba que se desviando, indo para outro lugar, acaba que muitas vezes até sai da presença do Senhor para fazer a nossa vontade, né? E quando a gente sai da presença do Senhor para fazer a nossa vontade, a gente paga preço. Porque não é fácil. Aleluia. E o Senhor, quando Ele manda, é porque Ele vai conosco. Então a gente não tem que ter medo. Jonas ficou com medo porque aquela cidade era uma cidade, a gente vê que era uma cidade muito violenta, uma cidade que o pessoal praticava maldade, o pessoal fazia tudo aquilo que desagradava a Deus. Então Jonas, ele ficou com medo de fazer aquilo que o Senhor determinou para ele.
Então ele achou que fugindo da presença do Senhor ia resolver a situação dele. Só que ele se enganou, porque enquanto ele pensava que estava fugindo da presença do Senhor, ele estava sendo visto onde ele estava indo, o Senhor estava vendo ele. Então o Senhor fez com que acontecesse tudo isso na vida de Jonas, para ele poder andar em obediência e fazer as coisas que o Senhor determinou para ele. A partir do momento que a gente deixa de fazer a vontade do Senhor para querer fazer nossa própria vontade, vem as tempestades, vem os problemas, e muitas das vezes a gente fala: mas por que está acontecendo isso? Eu estou na igreja, mas muitas das vezes a gente está na igreja, mas está fora dos propósitos do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque às vezes a gente paga o preço, porque não é só estar na igreja, é estar fazendo a vontade do Senhor. Estar na igreja é fácil, o problema é estar fazendo a vontade do Senhor, porque a gente vê muitas pessoas aí dentro da igreja, porém, fazendo a vontade da carne aí no mundo, fazendo coisas que desagradam a Deus e achando que está tudo bom. Não, tá bom. Eu vou tirar pelo um abençoado do meu irmão aí, que outro dia estava aqui na igreja congregando certinho, e hoje a gente fala com ele: não, tô fazendo nada não, tô andando certinho, fazendo as coisas erradas e tô fazendo certinho. E Deus está comigo, não vai acontecer nada não. Eu falei: tá bom, uma hora o negócio fica estreito pro seu lado. E não tô fazendo nada não, e por que isso, e por que é que não aceita conselho? E é um desses que o Senhor pega, porque achando que o Senhor já deu aquele abençoado, e mesmo assim ele permanece fazendo a vontade dele, não quer nada com as coisas de Deus. Já veio umas 2, 3 vezes, aí começa a andar, depois começa a desandar de novo. E eu entreguei na mão do Senhor porque assim, no começo eu me preocupava quando ele chegou logo, porque ele saía, passava 2, 3 dias fora, e acabava que eu ficava preocupado. Só que hoje, eu falei: a gente de maior já conhece a palavra. Verdade. Então já está pronto. O que Deus preparou para a vida dele, ele vai ter que aguentar as consequências. Aleluia. E a palavra do Senhor é bem clara: aquele que não quer vir por amor, ele vem pela dor. Né? Verdade, Jesus. Então, seja feita a vontade de Deus na vida dele. Amém. O conselho a gente dá, a palavra ele já entende, não entende do começo, mas já entende, já fez parte do ministério aqui. Aleluia. Então ele não tá fazendo as coisas inocente. O que ele está fazendo Ele sabe. sabendo que está praticando, sabendo que a qualquer momento Deus pode pesar a mão em cima dele, né? Eu creio que Deus vai resgatar ele de uma maneira melhor, mas eu digo: seja feita a vontade do Senhor. Porque o Senhor, mesmo a gente se desviando, mesmo a gente andando fazendo as coisas às vezes que desagrada o Senhor, mas o Senhor, ele é misericordioso. Aleluia, é verdade. Ele ainda pode trazer de volta, ele ainda pode ter misericórdia, trazer ele sem nenhum sofrimento, né? Porque tem muitos que às vezes passa Deus por uma cadeia, outro passa pela morte. Porque não passa pela morte nem vem mais, porque já morreu. Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia. É verdade. Oh, glória. Não é fácil não. É verdade. A minha esposa aconselha ele, a minha sogra, mas ele é um cara cabeça dura. E aí deixa Deus trabalhar na vida dele. Amém. O Senhor sabe a hora certa. Mas é isso, irmão. A gente tem que ter cuidado. A gente tem que procurar fazer aquilo que agrada a Deus, porque a nossa vontade, se fosse pela nossa vontade, muitas das vezes a gente não queria nem estar aqui na igreja. Se fosse depender da nossa vontade, a gente queria estar em casa, a gente queria estar fazendo outras coisas, nem estar na igreja, porque não é fácil. O inimigo, sempre que tem dia de culto, o inimigo ele põe um monte de imprevisto na nossa vida, que é para ver se a gente não vem, se a gente vai para outro lugar. É igual, às vezes, tipo, dia de culto, eu chego do trabalho já nas carreiras, aí venho decidido, e aí a minha esposa, a maioria das vezes, está com dor, não consegue vir, aí a minha sogra precisa ir para casa, e eu tenho que ficar com ela. E às vezes é isso, ela passa o dia todinho bem, quando chega perto do culto, o inimigo usa a enfermidade que ela tem para poder atrapalhar da gente vir no culto buscar o Senhor.
Mas eu tenho fé que o Senhor vai dar vitória nessa Aleluia. atividade dela. Que em breve tudo vai ocorrer bem para a honra e glória do Senhor. E que ela vai fazer essa cirurgia e vai sair desse processo. Porque não é fácil. Então, irmão, a palavra do Senhor é essa. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que procurar fazer a vontade de Deus, porque a nossa vontade é boa aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor, muitas das vezes, traz prejuízo para a nossa vida. Então, nós temos que vigiar. Primeiramente, a gente tem que dar ouvido à voz do Senhor. Aleluia. E a nossa vontade a gente deixa para depois, se for da permissão do Senhor. Porque nem tudo que a gente quer é agradável aos olhos de Deus. Amém. E assim, agradecendo a oportunidade. Glória a Deus.